galera, bem-vindos aqui para mais um episódio especial aqui do podcast do Desta Doido sobre o Pan-Americano de escalada lá em Los Angeles. Eu sou o Neudson Aquino, criador e editor do blog Desta Doido. E eu chamo mais uma vez aqui, estou aqui com a Ana Luísa Shiraiwa. E aí, Ana Lu? Todo mundo vivo aí, depois de quase infartar várias vezes ontem, né? Ai, meu Deus do céu, ontem foi teste para cardíaco, como diz o Galvão Bueno. Eu recebi um monte de mensagem de uma galera falando: caramba, meu, quase morri do coração ontem, como que vocês aguentam isso há tanto tempo? E sua mãe? Aí eu até falei, a minha mãe, ela não assiste. Né? Pra quem não sabe, viu, pessoal, a Ana Lu é irmã da Thaís, que tá competindo lá no Pan-Americano, né? Então fica aí explicado o motivo de tanta apreensão e tanto susto que se toma assistindo esse negócio. Isso é a irmã e a mãe lá, e o pai morrendo. Se eu já fico morrendo assistindo esse negócio, quase tendo um ataque cardíaco, imagina a Ana Lu e a mãe dela lá e o pai dela. A gente só fica mais tranquilo que tem uma prima nossa que mora nos Estados Unidos que foi pra lá assistir, né? Então tem o apoio da família lá também. Certeza. E também não é só a Thaís, né? A Luana e a Bianca, sim. A gente também se conhece há muitos anos, né? A Bianca a gente conhece desde que ela era criancinha, quando começou a escalar também na idade da Thaís, as duas pequenininhas lá competindo. Então, a gente torce pra elas também. E que pena, né, que a Luana torceu o joelho, que ela se recupere logo, né? Pois é. Não, ontem realmente a vibração foi para todas, né? Tava gritando aqui para todas, com a Thaís, com a Bibi, com a Luana, até enquanto ela estava ainda na competição. É uma pena, realmente, né? A gente tinha comentado no podcast anterior que ia ser difícil, né? Passar para essa final, mas aí não esperava que fosse ser tão barro o dia ontem, hein? O dia foi pesado. Foi pesado, né? E ainda com a Luana, né, que cravou 11,75 logo no velocidade, ficou em 12º. Então, ela era a nossa esperança de conseguir manter uma média boa, né? Pois é, né? Porque realmente, pelos tempos na fase anterior, a gente estava esperando mais da Bianca e da Thaís, né? A gente estava na esperança da Thaís melhorar o tempo dela e da Bianca talvez manter aquilo que ela fez, que foi 11,31, que é o novo recorde brasileiro, e talvez melhorar um pouco, né? Mas aí quem surpreendeu foi logo a Luana na primeira corrida, 11,75, primeira vez dela abaixo de 12 segundos também, melhor tempo dela, e aí a gente começou a ficar empolgado, né? Eu comecei a ficar empolgado, pô, agora a Bibi vai voar, a Thaís vai voar, mas acabou não sendo bem assim. Pois é, né? Putz, a Luana mandou bem mesmo, né? E parece que tudo encaixou ali e ela tem potencial para melhorar ainda, né? É leve, é forte, tem potência. Sim. E a Bianca acabou em 15º, né? Fazendo 11,84. A Thaís acabou em 17º, fazendo 12,35. E ela me disse que na prática de ontem ela tinha conseguido fazer 11,6. Aí chegou na hora... 11,6 ou 11,06? 11,06. 11,06? Nossa, quase subi 11, hein? Pois é. Nossa. Pois é, quase subiu. Tempo muito bom, cara. A gente sabia que ia ser difícil para elas ficar entre as 10 primeiras, né? De qualquer forma, ficou dentro do esperado, né? Porque a gente sabia que tinha muita menina que estava escalando abaixo dos 10 segundos, né? E mesmo as melhores, mesmo no velocidade, todas elas melhoraram o tempo da pré-qualificatória, né? Pois é. A Emma Hunt, de 8,25 foi para 8,5. A Andrea Rojas, de 8,43 foi para 8,23. E a Alejandra, de 8,87 foi para 8,73. Pois é. E a grande surpresa, né, desse velocidade... Pois Você quer falar? Não, pode falar. Fala qual foi a surpresa aí. Foi a Leslie Romero, né, a venezuelana, que tinha feito 8,19 e aí deu falso start. Na segunda corrida, né? Ficada, né? Fica sem o tempo, foi super triste, porque, ela é muito boa, né? Sim. Tinha chance de ganhar. Era a esperança da Venezuela, né? Porra. Pois é a única. A única. Né, venezuelana que tá competindo, né? E chorou pra caramba depois. Não, deve ter sido muito barra, cara. Porque ela tava tinha grandes chances de ganhar a velocidade, ela. Se ela ganha a velocidade, ela já se coloca praticamente dentro da final, sabe? Ainda mais com os resultados que ela teve depois, né? Com certeza ela ia estar na final se ela tivesse ganhado. Foi bem triste, né?
Porque se a galera não tá inteirada, tipo, na velocidade, se você queima a largada, seja na primeira corrida ou na segunda corrida, você fica sem tempo. Não importa se você marcou tempo na primeira corrida, como a Leslie fez, ela conseguiu marcar um tempo na primeira corrida, mas se você queimar na segunda também, invalida aquele primeiro tempo. Você fica sem tempo, né? E fica na última posição, que foi o que aconteceu com ela. Ela acabou terminando em 20º. Pois é, se cai ainda vale o outro tempo, né? Se você cair em uma das tentativas, outro tempo ainda é válido, né? E talvez mesmo se ela tivesse tropeçado ou tivesse ido meio devagar, tivesse errado, com certeza ela ainda teria feito um tempo bom, né? Mas o falso start mesmo é complicado. É interessante que mas tu pegou o tempo dela, né, na primeira corrida, porque aqui no site do IFSC ele não registrou o tempo, não deixei registrado. Eu não consegui pegar. Pois é, era pelo menos para ter uma ideia de que posição ela teria ficado, se tivesse só tirado o pé, né? Pois é. Mas é uma pena, mas ainda assim ela realmente passou para as próximas fases com vontade, né? Com vontade de buscar o resultado. No boulder ela mandou bem, né? Chegou lá com sangue no olho. Ainda na velocidade teve a Alana Yip, que começou a esboçar um pouquinho de reação, né? Indo um pouquinho melhor. Terminou em 8º na velocidade. Porque na última fase ela foi... Foi mal, não fez o melhor dela, não. Deve ter dado uma assustadinha aí, né? Ela ficou ali no bolo, né? Ficou ali no meio, ali, 10º alguma coisa. Se tivesse sido a qualificatória, não tinha passado para a final, mas deve ter dado uma assustadinha mesmo. Ainda mais com essa coisa de... Tem o psicológico, né? Você não pode se deixar abalar, né? Se você vai mal. Você tem que virar a chave e ir buscando, né? Vamos só então recuperar aqui os tempos das meninas, né? A Bianca fez 11.84, né? Foi na primeira corrida. E a Thaís fez 12.35. Aí as duas na segunda corrida, quando era realmente a oportunidade para tentar baixar o tempo, né? Acabaram errando do começo da via, né? Ali não conseguiram. Thaís acho que fez 13 na segunda corrida, 13 alguma coisa. E a Bianca fez 12 e pouquinho também. Foi. Terminando as duas a Bianca em 15º e a Thaís em 17º. E aí, vamos pro boulder? Só como é que ficou a classificação? Tipo, que as 8 primeiras, né? Primeiro foi a Emma Hunt, 8.05. Aí, em segundo, a gente teve a Andrea Rojas, 8.23. Em terceiro, a Alejandra Contreras, do Chile, 8.73. Aí, em quarto, a Sienna Kopf, dos Estados Unidos, 8.88. Em quinto, a Lauren Baer, dos Estados Unidos, 8.91. Em sexto, a Valentina Aguado, da Argentina, 9.38. E em oitavo, a Alana Yip, né, do Canadá, 9.42. E aí a gente acho que você pulou. Você pulou o sétimo, né? Pulei o sétimo. A Nora X, certo. A Nora X, sétimo, dos Estados Unidos, 9.39. Pulei mesmo. E aí a gente foi pro boulder, né? 4 boulders nessa fase. E que começou logo com um boulder bem de equilíbrio ali, técnico pra caramba. Que derrubou muita gente no começo. Bastante gente mesmo, né? Acho que o desenho do muro também, ele é propício para isso, né? Tem aquela parte lá que é a única parte que dá para aliviar, que é mais vertical, porque o resto é super negativo, né? Então, igual a fase anterior, foi isso, né? Um boulder mais técnico e os outros mais físicos. Então, pois é, né? A Luana foi a primeira a entrar naquele boulder, né? Acho que foi a que melhor encaixou, né, nesse primeiro boulder, mas ainda assim saiu de lá sem a zona, né? Tinha que balconar num abaulado de esquerda que parecia bem ruim, e aí você tinha que se jogar de direita, meio que abrindo a porta para um reglete no módulo, né? Ela até chegou a conseguir fazer esse movimento, né? Que parecia minúsculo, né? Aquele reglete lá. Não dava para ver muito pela live, mas parecia minúsculo mesmo. E o lance de também levantar o pé direito parecia ruim, assim, né? Parecia bem delicado, né? Se você mexesse muito rápido, desequilibrava e caía. Né? Parece que a parede jogava um pouco para fora, né? Então você tinha que ficar bem encaixado ali naquele módulo quando colocasse o pé, né? E realmente ganhando no balcão com a esquerda para poder chegar lá na H. E aí nenhuma delas conseguiu bônus e a gente já começou o Boulder 1 triste. Pois é. Começou o Boulder 1 triste já, mas a gente sabia que ia vir emoções fortes pela frente, né? Pois é. Que aí a gente foi pro Boulder 2, que o Boulder 2 era aquele da saída invertida, né?
de Isso, costas. saía de costas para a Saída parede. muito esquisita lá. Que a Bianca demorou bastante para identificar como é que era a saída, né? Putz, foi uma pena, porque se ela tivesse pegado, ela teria. Eu acho que talvez teria até mandado o boulder, porque quando ela pegou já faltava pouco tempo, né? Não deu tempo nem dela Sim, pois na é. zona. A Thaís fez a zona na primeira tentativa, naquele boulder, né? Foi logo de primeira, Isso. mas não conseguiu progredir depois, né? Não conseguiu repetir o que ela fez. E aí a garra da zona, assim, parecia que era um copo, né, virado para baixo, né? Tava no módulo. E ela tentou um beta de trocar a mão ali, e eu acho que foi exatamente isso que a Alison West tinha feito, né? E depois que você fazia esse movimento, parecia que o resto não era tão difícil, porque as agarras eram perto, né? Tinha mais uma baulada de direita, uma baulada de esquerda e o final. Então, deu uma dor no coração por causa disso, né? Porque o final não parecia ruim. Pois é. E a Luana fez a zona na terceira. Uhum. Foi. Foi a zona na terceira. Putz, E até então, a gente não tinha, ainda era muito cedo na competição, a galera mais forte não estava entrando ainda, né? As meninas mais fortes ainda não estavam entrando. A gente estava ficando ali mais ou menos parecido com quem já tinha entrado, com as mexicanas, né? Que estavam fazendo só a zona também. Isso, aí chegaram umas chilenas fortes e também começaram a não conseguir fazer zona. E a gente começa a ter um pouco mais de noção do nível, né? O Boulder 2, por exemplo, ele só teve 5 tops. Foi o que menos teve top de todos eles. E 4 dos tops que ficaram com as 4 primeiras, Isso. né? E aí veio o terceiro boulder. E aí o terceiro boulder foi Esse realmente acho que foi o mais emocionante de todo, porque teve emoção para os dois sentidos, né? A emoção positiva de quase sair top e a emoção negativa de ver a Luana sair com o joelho machucado. Né? Pois é, ele tinha... Você subia no módulo e tinha que dar um bote meio pro lado e segurar numa garra abaulada assim no montê. Primeiro que eu achei estranho, que dava uma impressão, parecia que ia cair no módulo embaixo. E o pessoal comentou que o colchão é muito duro, né? Parece, comentaram mesmo. Foi isso que eu acho que complicou pra Luana, né? Ficar dando bote e cair do alto no colchão duro não tava muito legal. Mas se a gente prestar atenção, realmente, assistindo lá, acompanhando a live, a gente viu bastante queda dura ali, né? Muita gente caiu feio naquele boulder, justamente naquele lance. Infelizmente, a Luana deu azar, né? De cair errado, né? Com a perna. Complicado, tem jeito, né? E aí a Thaís fez a zona na terceira e chegou na última garra, mas não conseguiu juntar a mão. 2 vezes ela fez isso, né? Com uma mão na garra, querendo achar a posição para juntar e não conseguia. Era uma garra reta de lado. Depois eu vi um vídeo da Alana e ela pegou bem na parte de baixo da última garra, de um jeito que ela ainda conseguia ficar com o joelho entalado nas duas de baixo. Eu com a mão. Eu tava imaginando que pudesse ser alguma coisa assim mesmo, tá? Ficar com o joelho entalado, né? Na garra de baixo. Porque a Bianca e a Thaís, as duas ficaram de pé, né? Fazendo oposição na garra, né? E aí na hora de juntar a mão, aí a porta abria e não rolou. Pra nenhuma das duas. Batiam com a primeira mão, né? Elas batiam com a primeira mão, ainda com o joelho lá embaixo, quase que encaixado. Mas aí para juntar a segunda, elas ficavam em pé, né? E aí não conseguiam. Não rolou mesmo, uma pena. E foi a hora que a gente quase foi à loucura, né? De ver aqueles 2 tops, assim, escaparem na ponta dos dedos ali. Fiquei muito triste. Elas mereciam aquele top. Com certeza, mereciam demais. E se tivessem feito aquele top, já tinham ficado bem melhor na classificação, né? Acho que não muito, né? Não muito. Olhando aqui, a Rojas quem ficou só com um top, mas a Rojas estava com 3 zonas, com né? 4 zonas. Ou com 4 zonas, exatamente. E a gente não ia ficar com 4 zonas, ia ficar com um top e 3 zonas, se conseguisse, né? No caso, a Bianca ia ficar com um top e 2 zonas só. E aí, para completar, no B4, foram muitas emoções de novo, né? De novo. A Bianca progrediu. Acho que foi o primeiro pega aquilo, né? Foi de primeira ela... Foi no primeiro pega, de primeira... Foi indo, a gente torcendo e gritando e aumentando o volume. E ela pega na última garra
E cai. Nossa, e cai. Não, e ela, putz, saiu super bem, assim, né? Parecia bem. Sim. Lógico, não vou falar que parecia fácil, porque não devia ser fácil, Não. mas ela fluiu super bem. Segunda entrada deu para ver que não foi fácil, né? Porque na segunda entrada ela já não estava conseguindo mais repetir mais nada do que tinha feito, né? Prova de que o boulder realmente estava muito forte, muito físico. Né? Só teve 5 tops também, né? Ela gastou tudo naquela primeira tentativa. Uma pena. Tudo mesmo. Tudo que tinha ela deixou ali. Era bem físico também, né? Era reglete, tinha calcanhar alto. Era toda uma passagem de teto, né? Que depois saía para um negativo pequeno, mas com as agarras bem minúsculas mesmo. Pois é. Uma juntada, na verdade, né? Tinha uma juntada num regletinho horrível. Aí depois você ia para uma garra reta de lado, né? E tinha que juntar a mão para ir para a última, né? A Thaís também conseguiu a zona nesse daí de primeira, mas depois não conseguiu nem juntar a mão na penúltima, né? Aí, se tivesse acontecido realmente da Bianca ter feito os 2 tops, aí o negócio mudava, né? Aí ela subiria um pouquinho mais, ela teria ficado, acho que em 11º ali, né? Só atrás da Emma Hunt. Que a Emma Hunt ficou com 2 tops, mas com 4 zonas. Ela ficaria com 2 tops e 2 zonas. Mas foi massa para ver, assim, de que realmente as meninas não desistiram em nenhum momento, né? Deram realmente tudo que tinham naqueles bônus, deixaram a vida lá. Deixaram mesmo, foi bonito. Até a última tentativa. E ainda tinha via, né? Ainda tinha via. E a gente viu que dava, né? Dava para ter mandado. Foi questão realmente de detalhe ali. Uma pena, fiquei... Todo mundo ficou, eu acho. Aí, foi o que a gente teve da Leslie Romero tentando ir buscar, né? Ela acabou fazendo 3 tops, 4 zonas e terminou em 5º. Mandou bem pra caramba, né? Correu atrás mesmo. Se colocou numa posição ali boa, porque com o 20º que ela tinha feito na velocidade, né? E com esse 5º, ela ficava ali com 100 pontos, né? Mas ainda assim ia precisar de um bom resultado na dificuldade, pelo menos um 5º colocado ali e ainda ficar ali meio com o dedo cruzado para poder a pontuação dela final ela poder passar, né? Mas deu um belo passo. Ela mandou bem, ela tava com sangue no olho, tava bonito de ver, né? Aí vamos recapitular então aqui o boulder, como é que ficou, né? Então no boulder acabou ganhando a Valentina Aguado, que fez 4 tops, né? 4 zonas, 2 tops flash, 2 tops de segunda. Em segundo ficou a Alejandra Contreras, também com 4 tops, e 4 zonas, mas com uma tentativa a mais que a Valentina Aguado. Aí a Rebeca Frangos, do Canadá, também com 4 tops. A Lauren Baer também com 4. A Beca Frangos arrasou, né? Arrasou demais. Aí a Lauren Baer também com 4 tops. E aí depois a Leslie Romero com 3. A Sienna Kopf com 2. A Alana Yip também com 2 tops e 4 zonas. E a Nora Shi também com 2 tops. E a Alana Yip aí de novo ficando entre as 8, né? Que como a gente tinha comentado, é mais ou menos o que se busca, né? Para pelo menos estar na final, né? Ficar entre as 8. Mas tá tomando um chacoalhão, né? Pra quem já passou pra final de Copa do Mundo, ela tá tomando um chacoalhão aqui da gente aqui de baixo. Com certeza. Para quem já foi para a final de Copa do Mundo, tava lá em Toulouse brigando pela vaga, né? Num evento que praticamente nenhuma, acho que nenhuma, né? Nenhuma sul-americana foi, né? Mas quem chegou mais perto foi a Andrea, né? Pois é, que nenhuma sul-americana foi, chegou meio como favorita, né? Pra vaga e não tá correspondendo, não. Pois é. As nossas previsões não estão coincidindo com o que tá com a realidade, não. Não. Valentina Aguado e Alejandra Contreras estão aí despontando mesmo como as grandes favoritas para levar esse negócio. Espero que elas não estejam cansadas amanhã, né? Se bem que se de anteontem para ontem elas não estavam, então capaz elas não estarem também amanhã, né? Elas devem estar muito bem treinadas para isso, né? Com certeza. Obviamente que amanhã na final a rodada de boulder é mais curta, né? São 3 boulders apenas e não vai ser nesse esquema de rotação, né? Que você entra, descansa 5 minutos e entra de novo, né?
Vão ser todas as 8 no primeiro boulder, depois todas as 8 no segundo, depois todas as 8 no terceiro boulder. Então, assim, vai ter um tempo de descanso um pouco maior, né? Entre cada tentativa. É melhor, Só que também o descanso entre cada fase, entre cada modalidade é menor. Tem seus prós e seus contras. Tem seus prós e seus contras. Tipo, entre a velocidade e o boulder deve ser 15, 20 minutos, no máximo, assim. Vai ser verdade. Bem corrido. É outro esquema já, afinal já muda um pouco mesmo. Aham. Aí depois do boulder, né? Depois dessa primeira fase do boulder, quem é que tava na frente? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de volta. Eu acho que tava empatado na frente justamente a Valentina Aguado e a Alejandra, né? Estavam com 6, as duas. A Alejandra tinha ficado em terceiro na velocidade e em segundo no boulder. E a Valentina em sexto na velocidade e primeiro no boulder. E aí veio pra dificuldade. E aí começaram, né? As mexicanas escalando na sequência. Elas escalaram bem também, fluíram bem. E foram cair ali pra metade da via, né? E sim. Aí... acima da metade, eu acho, né? Porque a via, pelo que deu pra ver no vídeo, acho que tinha cerca de 60 garras, 60 movimentos. A via era tipo comprida assim. Pra caramba, né? Nossa, gigantesco aquele negócio. E eu comentei contigo ontem, quando a gente tava assistindo, né? Que não dava pra ter muita ideia de quão negativa era a parede, mas na hora que um atleta desceu, depois que caiu, você percebia a distância que ela tava da parede do SEG, lá perto do muro, você ficava, meu Deus, olha a distância que ela parou do muro. E a Ellen comentou também, gente, vocês não têm noção, isso daqui é muito negativo. E a Garra falou, a garra, nenhuma garra é de fechar a mão, é tudo a garra reta. Aham, era muito negativo aquele negócio. Eu recebi o croquis aqui ontem do pessoal, deixa eu ver quantas agarras eram. Eram 56 agarras, a agarra top era a agarra. Caramba, 56. Então a Lauren Beck ganhou, né, que foi até a 52, faltou... Aham. Pois é, aí as mexicanas ficaram ali pela garra 42, mas não, 42 foram as meninas, 36, né? Tiveram duas que foram até a 29. 36, um pouquinho depois da metade só, né? Aí chegaram duas, aí depois vieram duas das chilenas, né? A Muicuai caiu um pouco mais pra frente, a Carmen foi um pouco mais longe, e aí veio a Thaís. Aham. Na verdade, a Thaís eu acho que ainda veio antes da Carmen, porque quando a Thaís entrou e escalou, ela realmente estabeleceu o high point, né? Foi ela quem elevou o grau na via lá. Putz, a galera torceu pra caramba, todo mundo vibrou pra caramba, porque ela tinha passado a maioria, né? E inclusive ela falou pra mim que foi muito legal, porque ela falou, nossa, parecia que eu tava ganhando. Não, mas realmente ela escalou muito bem. Naquela primeira parte estava bem escalando rápido, fluida, né? Sólida pra caramba. Não errou, não esqueceu nenhum pé, não perdeu nada e escalou ainda uns bons 4 movimentos ali com os cotovelos levantados, né? Foi eu comentei com ela. Sim, dando tudo, deixando o sangue na parede lá, botando. Foi bonito de ver a briga lá da Thaís até a última garra. Foi até onde ela deu. Ela falou que só não conseguiu o mais ali na pontuação, porque ela falou que não conseguiu nem dar uma minhocada pra cima. Tava muito cansada. Aí ela acabou ficando ali na garra 42, né? Faltando ali, então, pelo que tá no croquis, 14 ainda garras pra cima, né? Isso. Ainda tinha muito movimento pra cima. Putz, e a via parecia muito legal. Ela falou que a via tava muito legal mesmo. Tava bonito de ver, pelo menos. Não, parecia mesmo. Tava muito bonito de ver. E aí depois veio a Bibi também, né? Entrou logo em seguida. E do mesmo jeito que a Thaís, escalando rápido, escalando fluida. E foi seguindo até o local onde a Thaís caiu, mas conseguiu ainda tentar um movimento para a próxima garra, né? E aí acabou ganhando o mais. E aí a gente descobriu que esse movimento ainda derrubou mais gente. E ainda tem os seguintes que viraram crux mesmo, né? Uma galera cair no mesmo lugar, né? Que ali ficou tipo como um primeiro crux do pessoal, né? Mas o próximo lance, o próximo ponto que começou a derrubar as atletas não ficou nem longe, né? Da onde as meninas caíram. Que elas pararam na 42 e o próximo ponto ficou na 45, né?
Então, muito É que pouco parecia que distante era um ali. bot, né? Que todo mundo meio que dava uma puladinha pro lado e acabava caindo. E a única que conseguiu passar fez estático, né? É. O negócio é porque realmente ali a gente não conseguia ter, pelo ângulo que estava sendo filmado, a gente não tinha noção realmente do quão negativo era aquilo, né? A gente olhava, achava que era meio que pouco negativo e não estava entendendo por que o pessoal estava caindo tanto ali, né? Mas uma hora, prestando atenção, você olhava o cabelo das meninas, né? Amarrado, você vê que ele estava praticamente perpendicular à parede, assim, sabe? Então era bem negativo o negócio. Era quase, sei lá, quase que um teto ali naquele E aí trecho. no final a Lauren Bear ficou em primeiro, a Nora T em segundo. Que foi a única que foi mais além daquele ponto, Aí, né? que caíram todas no mesmo lugar, né? A Nora T, a Lana, a Becca, a Carmen e a Alejandra, e elas foram desempatadas todas pelo tempo, né? Então, em segundo ficou a Nora, em terceiro a Lana, em quarto a Becca, em quinto a Carmen e em sexto a Alejandra. Uhum. E aí a gente viu, aí sim, a Lana Yip mostrou a que veio, né? Ainda, né? Terminando em terceiro. Engraçado, Tá porque a viva. gente sempre pode se surpreender, né, nesse formato combinado, né? Que você fala, especialista em boulder, aí vai mal no boulder, mas chega, sei lá, e se surpreende na via, né? Com certeza. E como a gente já assistiu em outras oportunidades, tipo, esse score muda demais, cara. Quando chega ali na última etapa da dificuldade, que as posições vão trocando, a uma posição que troca já muda toda a classificação, porque muda a multiplicação de todo mundo, Então, eu fiz a basicamente, minha né? tabelinha que ficava toda hora colocando as pontuações e tentando mexer e vendo como é que estavam, quem que ia passar ou não, né? Mas muda muito, né? É meio que imprevisível. Você não consegue não tem chutar. como. E aí no final. No final, em primeiro ficou no combinado ficou a Lauren Bear, né, com 20 pontos. Quinto na velocidade, quarto no boulder, primeiro na dificuldade. Depois a gente teve a Alejandra Contreras com 36, a Valentina Aguado com 54, a Nora Shi dos Estados Unidos com 112, a Emma Hunt também dos Estados Unidos com 130, a Alana Yip do Canadá com 168, a Andrea Rojas do Equador com 176 e a Rebecca Frangos do Canadá com 192. Essas são as que passaram para a final. Já quebrou um pouco aquela regrinha que a gente tinha colocado dos 480, né? Que a gente vê aí que a última passou com 192, né? E até a nona estava com 264. Mas é porque basicamente o que aconteceu é que as 8 que estão ali na frente só ficaram naquelas posições, basicamente. Entre essas 8, a pior classificação delas é um 16º em velocidade da Becca. Então não teve nenhuma que chegou a ficar em 20º, né? 16º, 13º da Emma Hunt em dificuldade. Então não é aquela posição assim super baixa, né? E é uma coisa até mais equilibrada, né? As colocações foram menos distribuídas, né? Entre elas, nas modalidades. Então, esse número acabou descendo. Pode ser que a gente use isso como referência para hoje, mas com os homens, né? Mas tem que eu acho que os homens vai ser mais equilibrado. Eu acho que eles vão ter mais equilíbrio nessas posições aí. Principalmente com a velocidade, acredito, né? Que é tudo mais parecido, né? E aí aquela coisa, né? Que eu achei super chato as americanas estarem competindo. Mesmo sem estarem disputando vaga, porque podia ter dado a vaga na final para outras pessoas, inclusive para Leslie Romero, que chegou na via super nervosa, caiu num lugar que eu acho que ela não cairia assim, se ela estivesse bem, porque ela escala muito mais que aquilo e acabou ficando em 12º, e se não tivesse as americanas na final, ela podia ter passado para a final. Pois é. Que as americanas não estão disputando a vaga, mas foram lá competir e acabaram ocupando vaga na final de quem ainda poderia brigar por uma vaga, né? E isso é realmente triste. Eu não acho uma coisa legal, super chato. Não. E aí mesmo que uma americana ganhe, se uma das outras ficarem em segunda, é essa que conquista a vaga, né? E no final, a Thaís ficou em 15º, com 17º no speed, 12º no boulder e na dificuldade. Bianca em 16º, com 15º no speed, 17º no boulder e 10º no lead. E a Luana, ela fica sem a pontuação mesmo?
ela fica sem a pontuação mesmo, né? Porque, na final de contas, por conta da lesão dela, que ela não acabou não participando da dificuldade, o score dela na dificuldade ela não tem, né? Então não tem como multiplicar. Ela fica com aquele DNS lá, né? Que é tipo... mas assim, fazendo né? umas contas... Não iniciou. Mesmo fazendo umas contas, assim, se tivesse ido e ficasse em último, ainda ela teria ficado em 18º, né? Com certeza. É isso aí. Mas realmente ela ficou sem score. Pois é isso aí. Agora que sim, para as meninas na final amanhã, é América do Sul no coração agora, né? Torcendo pela Sul-Americana. Né? A gente que acompanha todas elas há muitos anos também, né? Eu lembro quando eu fui para um Master de Boulder 2015. 2015. Eu fui para lá, fui assistir, acompanhar minha irmã e a Valentina já tinha aparecido numa edição anterior, né? E essa edição que eu fui foi quando apareceu a Alejandra e a Carmen. Então, assim, elas têm o quê? 18 anos? Faz 5 anos que eu vejo elas, desde que elas eram crianças, né? E já chegavam lá rasgando. Estavam comentando que eu não sei decorar a idade da Carmen, eu vou até olhar aqui, mas estavam comentando lá na live que a Carmen tem 15 anos. A Carmen tem 15, ela é a primeira categoria exatamente, 15 anos de idade. Do IFSC, Juvenil B. Já tá assim. Já tá assim, e não é de hoje, não. Vai fazer muita coisa ainda a Carmen aí. Pois é, tá, a torcida fica aí entre pra Valentina, ou pra Carmen, ou pra Alejandra, ou pra Andrea, né? Que mora na Itália há muitos anos, né? Amiga do Cezinho e da Tati. Putz, ela treina pra caramba também, se esforça pra caramba, vai ser legal. Eu sei que, acho que a Carol Coelho, fotógrafa, conversou com os pais dela, falou que, putz, eles estão com muita esperança de que ela vai conseguir. Fica ali, né, toda emocionada. Ai, meu Deus. Como? Você fica ali toda emocionada, né? Os pais super esperançosos, né? Estão lá assistindo. Certeza. Muito legal. Pois é, então é torcer para pelo menos a gente garantir essa vaga para a América do Sul aí com as mulheres, né? Mas hoje, mais tarde, tem qualificatória masculina. Vamos lá passar mal de novo hoje à noite. Com certeza, né? Mas hoje é passar mal, eu acho, é aquela história, como a gente já comentou, né? Brigando pela vaga, porque a gente tem condições de entrar na final. A gente vai passar mal mesmo. E boa sorte para eles, né? Se der tempo deles escutarem o nosso podcast, boa sorte para vocês quatro. Boa sorte para eles. Vocês arrasem, por favor. Com certeza. Ontem o Rô tava acabando com os pulmões, gritando tava lá pelas mesmo, meninas. Eu até perguntei pra Thaís como que ele não ficou rouco. Nossa, eu tava vendo os gritos dele nos stories, Jesus. Tava gritando mais do que o Chitão, ele. Foi super legal, né? A galera no final tava torcendo pra caramba. Sim, e era legal também que você via a galera da América do Sul torcendo pelas brasileiras também. Né? O pessoal Era todo mundo torcendo por todo mundo, cara. O pessoal se conhece já, né? De outros campeonatos. Então é isso. Então a final amanhã da feminina, né? Com aquelas 8 atletas que a gente falou. Vamos só recapitular aqui, então. Então, as 8 finalistas: Lauren Baer, dos Estados Unidos, Alejandra Contreras, do Chile, Valentina Aguado, da Argentina, Nora Shi, dos Estados Unidos, Emma Hunt, dos Estados Unidos, Alana Yip, do Canadá, Andrea Rojas, do Equador e a Rebeca Frangos, do Canadá. Então, a gente tem uma argentina, uma chilena, uma equatoriana, 2 canadenses e 3 americanas. E aí, hoje, homens. Vamos lá torcer pelo Cezinha, pelo Felipe Rô, pelo Jean, pelo Nicolosso. Vamos buscar uma vaga, pelo menos uma vaguinha nessa final aí, para continuar aceso aí a esperança pela vaga olímpica. Mas é isso aí, galera. Valeu, Ana Lu, de novo, mais um episódio do podcast. Valeu o convite e vamos assistir hoje aí, galera. Vamos lá. Então, hoje todo mundo acompanhando essa qualificatória masculina lá no Instagram da ABE _escalada. Vamos bombar essa live aí, torcendo pelos brasileiros. E um beijo pra Luana. Boa recuperação. Boa recuperação pra Luana. Espero que esteja tudo bem lá, não ter sido nada grave. Pois é isso aí, galera.
Então acho que amanhã talvez a gente volte aí então com mais um podcast comentando o masculino. Espero que com boas notícias, né? Isso aí. Pois é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigadão por terem escutado mais um. Até a próxima.